O milionário segue a empregada e descobre seu secreto chocante que mudou tudo. No coração pulsante de São Paulo, Pedro Alves vivia em uma cobertura que mais parecia um palácio. As paredes eram adornadas com obras de arte de valor inestimável, e o aroma sutil de perfume francês permeava o ar. Ele era um milionário que parecia ter tudo: carros luxuosos, viagens exóticas e festas badaladas. Mas a vida que levava era uma ilha cercada por superficialidade e excessos. No entanto, tudo mudou com a chegada de Sofia, sua nova empregada doméstica. Sofia era diferente. Com um olhar profundo e uma força silenciosa, ela carregava em seu peito a dor recente da perda do pai. Em meio ao seu luto, ainda lutava para colocar comida na mesa para seus irmãos menores. Pedro a conheceu em um dia nublado, quando a fragilidade de sua situação contrastava com o esplendor de seu próprio mundo. Ele não podia ignorar a beleza dela, mas o que realmente o intrigava era a sabedoria que ela parecia carregar. Enquanto ele navegava por relacionamentos vazios, Sofia iluminava um canto obscuro de sua alma. O que começou como uma atração inofensiva logo se tornou algo mais forte. Pedro foi se aproximando, atraído pela força que Sofia exibia ao enfrentar suas batalhas diárias. Ele se perguntava como uma mulher tão resiliente havia se perdido em sua vida de excessos. Mas logo ele percebeu que havia algo mais profundo, um segredo que pairava nas sombras. Conexões inesperadas surgiram quando uma conversa casual revelou que os pais de Sofia conheciam os de Pedro. Um velho escândalo que envolvia amor, traição e a sordidez da pobreza. Essa descoberta o deixou inquieto. Como poderia amaldiçoar a origem dela, quando seu próprio passado era repleto de cicatrizes e contradições? As inseguranças começaram a borbulhar dentro dele. Seria capaz de amar alguém que representava a luta e a realidade que ele sempre tentou evitar? Cada encontro se tornava uma dança entre a paixão e o preconceito. E enquanto a conexão entre eles se aprofundava, um velho conhecido de Sofia reapareceu, trazendo à tona sombras que ambos estavam felizes em manter no esquecimento. A tensão se acumulava, com olhares de reprovação de quem se sentava nos cafés da cidade ao redor deles, sem entender a magia que brotava da conexão entre os dois. Mas o que eles não sabiam era que um simples texto poderia virar o mundo deles de cabeça para baixo. Em uma noite tensa, Sofia recebeu uma mensagem desesperadora que fez seu coração parar. Pedro, ao seu lado, viu a cor de seu rosto desaparecer, sentiu o aperto no peito dela. Naquele instante, ele se perguntou quem era realmente a mulher pela qual estava começando a se apaixonar. O que mais Sofia escondia? E será que o amor deles poderia realmente superar as barreiras que o destino insistia em erguer entre eles? Uma nuvem de incerteza pairava sobre eles, indicando que a verdadeira tempestade estava apenas prestes a chegar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia ainda estava em choque. O brilho do seu rosto tinha sumido como uma chama apagada. Pedro segurou seu braço, sentindo o tremor que percorreu seu corpo. O que aconteceu? Você está bem? Perguntou,
mas ela mal conseguia responder. Seu olhar estava fixo no celular, como se o pequeno dispositivo tivesse se tornado uma arma contra ela. Aquela mensagem. Algo estava muito errado. Pedro, eu... Seu tom era quase um sussurro, sem conseguir completar a frase. A sala parecia se comprimir ao seu redor. O ar se tornava mais denso. Pedro pressionou por respostas, mas a expressão dela falava mais do que palavras poderiam expressar. Ele nunca a tinha visto assim. Então, como um estalo, o telefone dela vibrou novamente. Uma nova mensagem. Sofia olhou para a tela e seu rosto se transformou em uma máscara de terror. Meu irmão, ele foi levado. Ela finalmente disse as palavras escapando com dificuldade. Uma gangue. Ele está em perigo. Eu preciso ir. As palavras pesavam, como um golpe inesperado. Pedro sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que ele pensava ser um amor puro, agora estava cercado por perigos que ele nunca havia imaginado. O que você quer dizer com levado? Sofia, você precisa me explicar, exigiu ele, sua voz carregada de urgência e confusão. Enquanto ela balançava a cabeça, as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Ele deve dinheiro. Não soube que estava se metendo com eles. Eu pensei que tinha saído dessa vida, mas agora, eles vão machucá-lo se eu não fizer algo. Nesse momento, algo mudou. Pedro notou uma pequena joia em seu braço, uma pulseira simples, mas familiar. Haviam se passado anos, mas ele lembrou dela. Sua mãe usava uma igual. Onde você conseguiu isso, Sofia? A pergunta saiu antes que ele pudesse se conter. A minha mãe, eu herdei dela. Por quê? Perguntou ela, sem entender o que se passava pela cabeça dele. Uma revelação cortante atravessou o coração dele. As histórias da sua família, os sussurros em jantares, a história de um amor proibido? Poderia ser? Sofia, me diga, seus pais, quem são eles? Ele insistiu, quase desesperado. Os olhos dela se arregalaram e a tensão entre eles cresceu. Pedro, meu pai, era amigo do seu pai. O que você quer dizer com isso? Quando Pedro a encarou, as peças começaram a se encaixar, mas uma tempestade se formava na mente dele. Poderia a história de suas famílias se entrelaçar desta maneira? E qual impacto isso teria sobre o que sentiam um pelo outro? Antes que ele pudesse responder, um barulho forte surgiu do andar de baixo. A porta da cobertura foi aberta com um estrondo, e passos pesados ecoaram pelo corredor. Pedro e Sofia trocaram olhares apavorados. Eles estão aqui? Falou ela, já se levantando. Um frio percorreu a espinha de Pedro. A quantidade de homens que podiam entrar ali, uma sombra se desenhou na entrada da sala. E, então apareceram figuras encapuzadas. O tempo pareceu parar. Eles não estavam ali por acaso. Sofia, você sabe o que precisamos. Uma voz rouca ecoou, e ele imediatamente viu a tensão no corpo dela aumentar. Pedro apertou sua mão, decidido a não deixá-la ir sozinha. E naquele momento, a verdade se desfez em 1000 pedaços. Todas as barreiras que eles tentaram ignorar se despedaçaram. O que era amor se tornou um campo de batalha. O que mais estavam escondendo? E o que aqueles homens queriam realmente? A única coisa que ele sabia era que nada seria como antes. Então, sem pensar, ele tomou uma decisão. Vamos juntos, disse Pedro, sentindo a adrenalina correr. Estamos nisso juntos. E enquanto a noite se tornava um turbilhão de caos, ele percebeu que o que unia a Sofia poderia ser tanto um laço de amor quanto um destino sombrio. Enquanto as sombras ameaçadoras se aproximavam, Pedro sentiu seu coração acelerar. Ele estava diante de um dilema inesperado, e a adrenalina pulsava em suas veias. Nós precisamos sair daqui, disse ele, puxando Sofia para perto. Ela parecia perdida, mas a urgência em sua voz a trouxe de volta ao momento. Vamos! Mas antes que pudessem se mover, um dos encapuzados, alto e imponente, avançou, apontando uma arma para eles. O frio da situação apertou o estômago de Pedro.
Você não vai sair. Temos assuntos pendentes, Sofia, disse o homem, sua voz grave reverberando como um eco aterrador. Pedro ficou entre o homem e Sofia, o instinto de proteção acendendo sua coragem. Quem é você? O que você quer dela? Gritou Pedro, tentando manter um tom firme enquanto a dúvida roía sua confiança. O homem deu uma risada baixa, mas, antes que pudesse responder, um segundo encapuzado falou. Ela sabe que deve dinheiro e também sabe que os problemas de sua família não afetam só a ela. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. As palavras deixaram claro que o que estava em jogo era muito mais do que uma simples dívida. Pedro olhou para Sofia e em seu olhar encontrou um misto de medo e determinação. Ele se lembrou da pulseira em seu braço, um símbolo que conectava. Suas histórias. Diga a eles que você não é mais parte disso. Você superou essa vida, pediu ele quase como um mantra para si e para ela. É isso que você quer, certo? O olhar de Sofia se intensificou e ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho. Sim, eu não quero mais isso. Já sofri demais. Mas a hesitação ainda a dominava. Enquanto isso, um terceiro homem entrou, este sem capuz, revelando um rosto que Pedro reconheceu. Rafael, o antigo amigo de infância. O que você está fazendo aqui, Rafael? A surpresa virou choque. O ambiente parecia desabar em torno deles. Você está com eles? Não me force a fazer isso, Pedro. O que Sofia deve é uma questão de honra para nossa família, insistiu Rafael, mas a sinceridade em sua voz soava distorcida. O choque se transformou em confusão. A linha entre o amigo e o inimigo se tornava nebulosa. O amor que Pedro sentia por Sofia agora estava cercado por segredos e traições. Eu não posso deixar que você machuque ela, Pedro gritou, e a tensão se intensificou. Foi nesse instante que Sofia tomou uma decisão. Não, Pedro. Você não sabe. Eles são mais perigosos do que você imagina. Mas a palavra perigosos pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Então, algo clicou. Rafael não estava apenas ligado à família de Sofia. Ele era parte da história que Pedro desconhecia. A memória de conversas de infância, sussurros de família, uma herança de traição. Tudo começou a se entrelaçar em um macabro jogo de revelações. Sem aviso, surgiu uma nova figura na porta. Era uma mulher, e sua presença encheu o espaço de tensão. Chega, ela ordenou, e todos ficaram em silêncio. Você não precisa mais se esconder, Sofia. A verdade está prestes a ser revelada. Uma sacudida percorreu o grupo. A mulher olhou diretamente para Pedro, seu olhar penetrante. Você pensou que o amor poderia superar o caos? Você realmente acredita que a história não se repete? As palavras dela foram um soco no estômago. A revelação parecia estar na ponta da língua, mas a pergunta pairava no ar, trazendo uma sensação de inevitabilidade. E assim a sala se transformou em um campo de batalhas emocionais. A lealdade de Rafael, o medo de Sofia e o amor de Pedro misturavam-se em um turbilhão. Sofia olhou entre os homens que eram parte de seu passado e o homem que ela amava. Então a mulher que não era desconhecida, mas sim o oposto, deu um passo à frente. Você sabe quem sou, Sofia? E você, Pedro? Você tem certeza de que sua família é quem pode confiar? Pedro apenas pôde encarar as duas mulheres. A revelação prestes a explodir era mais aterradora do que qualquer um deles poderia imaginar. O que mais estava escondido nas sombras de suas histórias? O que eles ainda não sabiam uns sobre os outros, e como isso moldaria o futuro. Nesse instante, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, ele se perguntava se o verdadeiro caos ainda estava por vir. Enquanto a mulher se apresentou, o silêncio na sala se transformou em uma pressão insuportável. A tensão era palpável, quase elétrica. Sofia olhou para o rosto familiar de Rafael e, em seguida, para a mulher que segurava seu destino nas mãos. Quem é você? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Mas um tremor traíra seu medo.
Você realmente não se lembra de mim? A mulher disse, um sorriso amargo pintando seu rosto. Eu sou Clara. Sua mãe não me deixou saber quem eu sou, mas posso garantir que estou aqui por um motivo. O coração de Pedro disparou. Ele tinha a sensação de que derrubaria as máscaras que tinham sido colocadas. No momento em que você estava se escondendo das suas memórias, as minhas veio à tona, continuou Clara, e a sala parecia girar. Você e eu estamos mais conectados do que você pensa, Sofia. Ela disse, e as palavras foram como uma faca cortando o ar pesado. Conectados? Como assim? Sofia se encolheu, aterrorizada. Pedro deu um passo à frente. Você está mentindo. O que está acontecendo? Exigiu ele, sua voz forçando-se a ser tranquilizadora, mas cheia de urgência. Eu sou sua irmã, Clara revelou, a voz dela quebrando no final. O impacto foi como um soco na barriga de todos na sala. Sofia ficou paralisada, sua mente trabalhou rapidamente. Não, isso não pode ser verdade. Ela balançou a cabeça em descrença. Mas é. Sua mãe me abandonou quando éramos crianças. Fui criada por outra família. Descobri sua existência há pouco tempo. E agora? Tudo o que tenho é amor e ódio em partes iguais. Clara olhou em volta, seu olhar se detendo em Rafael. E você, Rafael? O que tem a dizer sobre isso? O clima esquentou. Pedro sentiu que o chão abaixo dele tremia. Eu não sabia. Rafael gritou, a frustração transbordando. Ninguém nunca me contou. Sempre pensei que você fosse a única. A confusão se espalhou pelo rosto de Clara, a cólera misturando-se em seus olhos. Sofia resistiu a olhá-los, as memórias que ela guardava agora pareciam peças fora do lugar em um quebra-cabeça. Mas, minha mãe, por que ela nunca disse nada? Ela murmurou, a voz embargada de dor. Pedro a apertou mais forte, tentando transmitir um pouco de força. Porque os segredos da família sempre custam mais do que se pode pagar, disparou Clara. E agora, estamos todos presos nessa teia de mentiras. Suas palavras ecoaram, um clamor. Então, o que você quer de mim? Sofia perguntou, a voz quase um sussurro, como se estivesse entre a raiva e o desespero. Clara deu um passo à frente, mas Pedro ficou entre elas, sentindo a necessidade de proteger Sofia do conflito que se formava. Eu quero que você vá embora disso tudo. Você tem uma chance de sair. A vida que você está levando está te levando ao abismo. Clara quase gritou e as palavras eram uma advertência, pesada. Sofia olhou para ele, seu olhar implorando por compreensão. Mas e meu irmão? Ele está em perigo. Eu não posso deixá-lo, gritou Sofia, seu coração acelerando de novo. A sala parecia ficar menor, cada minuto mais claustrofóbico. Um dos encapuzados se movia lentamente, observando tudo. Acho que sua lealdade está sendo testada, Sofia, ele disse, voz rouca, e a sala parecia tremer com suas palavras. Você vai escolher sua família verdadeira ou essa nova vida que criou? Ele apontou a arma novamente. Justo quando a tensão alcançou o ápice. Estrondo profundo ecoou pelo corredor e o chão vibrou sob os pés deles. As luzes começaram a piscar e a pressão aumentou ainda mais. O que foi isso? Gritou Rafael, a incerteza fazendo a adrenalina correr em suas veias. Nesse instante, o verdadeiro terror entrou pela porta. A figura de um homem forte e sutil apareceu, absolutamente confiante com um sorriso que poderia cortar o silêncio. Sofia, você fez bem em não sair antes. Agora o jogo começa. E com isso, ele virou o mundo de todos de cabeça para baixo. Pedro não entendia. O que aquele homem tinha a ver com tudo isso? Seria ele um aliado ou um inimigo? Uma segunda chance ou uma ameaça terrível? Uma sensação de perda imensa invadiu o peito de Pedro e ele se perguntava o que mais estava por vir. As sombras se aproximavam e a tempestade prometia levar tudo embora. E no meio de tudo isso, a dúvida permanecia. Quem poderia realmente confiar em quem?
A sala ficou em silêncio. O impacto das palavras de Clara ainda pairava no ar. Todos os olhares se voltaram para ela, buscando um esclarecimento. Uma explicação que pudesse unir os fragmentos da realidade que se despedaçavam. Sofia estava paralisada. Irmã? Não pode ser. Sua voz tremulava, cheia de incredulidade. A revelação a atingiu como uma tempestade, um furacão de confusão e raiva. Pedro se sentiu apanhado. Você está brincando, certo? Isso é um absurdo. Sua mente tentava calcular, juntar as peças que pareciam incapazes de se encaixar. Mas Clara mantinha o olhar firme. Não sou eu quem mente. A família que você conhece não é a única que existe. Rafael, que estava em pé ao lado de Clara, tentou intervir. Espere, talvez seja uma armadilha. Ninguém aqui confia no passado e no que ele trouxe. Sua voz estava tensa e apreensiva. Isso só pode ser uma cena para nos desviar do verdadeiro inimigo. Não é uma armadilha. Clara disparou e agora a raiva se misturava com a dor. É a verdade. Minha vida foi marcada por segredos porque a nossa mãe decidiu esconder tudo. E ela não foi a única. Clara olhou para Pedro. Seu pai, ele tem sangue nas mãos. Você não sabe de tudo o que ele fez. O choque percorreu o rosto de Pedro. Seu coração aumentou o ritmo, como se um tambor estivesse quebrando o silêncio do ambiente. Meu pai? O que você quer dizer com isso? Ele se lembrou de histórias sussurradas, de disputas familiares que pareciam conflituosas apenas por motivos triviais. Mas o que Clara estava dizendo agora mudava tudo. Ele fez coisas terríveis para proteger sua imagem. As dívidas, os erros. Ele está por trás de muitas das desgraças que atingiram nossas famílias. Clara respirou fundo e, por um momento, a vulnerabilidade apareceu em seu olhar. Mas não sou eu quem vai te dizer como lidar com isso. Você precisa decidir se vai ficar e lutar, ou se vai se afastar e deixar seu irmão à própria sorte. Aquelas palavras cortaram Pedro como uma navalha. Seu cérebro girava. Meu irmão, murmurou ele. O que isso tem a ver com Sofia? Com o que está acontecendo agora? Ele olhou para Sofia, que parecia perdida. A expressão de sua amada misturava resistência e desespero. A determinação para proteger a família, versus a verdade que ameaçava desmoronar tudo. Então, com a tensão no ar, atingindo um clímax, um dos encapuzados decidiu intervir. Chega! A voz rotecoou. Ele se aproximou perigosamente. Estamos aqui por uma razão, e as brigas familiares não vão mudar isso. O homem olhou ao redor e apontou para Clara. Ela não é a única que está buscando respostas. E foi nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. Um celular vibrou no bolso de um dos homens. Ele puxou o telefone e todos ao seu redor se calaram ao ver o conteúdo da tela. A imagem que apareceu era de um homem, conhecido de todos eles. Você não vai acreditar, disse o homem, com a voz tremendo. O líder da gangue é nosso pai. Um silêncio sepulcral envolveu a sala. A revelação foi como uma bola de demolição, derrubando todos os conceitos que eles tinham sobre sua origem, suas histórias e suas lealdades. Pedro se virou para Sofia e ao mesmo tempo para Clara, tentando entender a ligação feita por um laço que nunca sonhara existir. O peso da verdade transformou a sala. As alianças começaram a se desfazer, enquanto a confiança se transformava em desconfiança. Sofia olhou para Pedro, os olhos intensos, cheios de lágrimas. O que significa isso? O que vamos fazer agora? O desespero na sua voz atingiu Pedro em cheio. Ele comemorava um amor que agora se complicava com segredos de família. Uma trama que ele jamais imaginara. E a tempestade não havia terminado. O que fizeram ao seu irmão é apenas o começo, o encapuzado disse. E a atmosfera se agitou de novo, como um prenúncio do caos que estava por vir. O futuro deles se tornava uma interrogação, e nenhuma verdade parecia permanecer intacta. A cada momento, preenchido com revelações, a necessidade de resposta se tornava mais urgente.
E enquanto o caos ameaçava consumir todos ali, Pedro percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. A pergunta agora era: quem eram eles realmente? E o que o destino ainda guardava para eles? Enquanto a mulher se apresentava, a tensão na sala era quase palpável. Todos esperavam, ansiosos e confusos, tentando absorver a avalanche de informações que se desenrolava diante deles. Você não pode estar falando sério, repetia Sofia, seu olhar alternando entre Pedro e Clara. O choque era evidente em seu rosto, como se um vendaval tivesse passado por sua mente. Pedro, sentindo a pressão cresce, olhou para cada um dos rostos presentes. Havia um ar de expectativa. Uma necessidade visceral de entender. O que você disse sobre meu pai? Pedro interrogou, a voz firmada, mas a dúvida transparecendo. A revelação estava pesando como um manto de incerteza sobre ele. Clara respirou fundo. Meu pai? Ele não é o homem que você pensa que é. Ele está por trás de tudo isso. As palavras dela foram como um raio, cortando a escuridão. Sofia estava em choque. A expressão no rosto dela ia de incredulidade a um medo profundo. Ele é do tipo que não hesita em fazer o que precisa para proteger sua imagem e interesses. E você acha que ele está por trás das ameaças ao meu irmão? Questionou Sofia, a voz tremendo, confundindo-se entre esperança e desespero. Pedro apertou contra ele como se a força dele pudesse protegê-la do turbilhão que se aproximava. Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho forte vindo da porta lançou todos em direção ao som. O homem encapuzado estava prestes a falar, interrompendo a discussão, quando algo inesperado aconteceu. A porta da cobertura se abriu com um estrondo. Um grupo de homens armados entrou no ambiente, os rostos cobertos. Mas um deles se destacou, avançando com uma confiança que gelou o sangue de todos ali. Ele tirou a máscara devagar, revelando um rosto conhecido de todos. É você! Exclamou Pedro, os olhos arregalados. Era Marco, um amigo de infância, que tinha sumido, dando péssimas notícias desde então. O ambiente ficou paralisado. Você está com eles! Soltou Sofia, seu tom misturando incredulidade e raiva. Com um gesto firme, Marco levantou a mão, tentando acalmar a situação, mas as coisas já tinham saído de controle. Não, Sofia. Eu sou parte disso. Eu sempre fui. A revelação dele causou ondas de choque. Vocês acham que estão aqui para uma simples conversa? O jogo é muito maior do que podem imaginar. Que jogo? A única palavra que saiu da boca de Pedro, enquanto se concentrava em Marco. Ele foi atrás. Você estava envolvido com eles o tempo todo e nunca nos disse nada? Eu não tinha escolha, Pedro. Se eu falasse, vocês estariam todos em perigo. Ele gesticulou, a ansiedade crescendo. A gangue possui informações muito mais profundas do que imaginam. E o seu pai? Ele é uma peça-chave nisso tudo. Sofia sentiu uma onda de pânico. O que você está tentando nos dizer? A vulnerabilidade na sua voz expunha uma ferida já aberta. Eles têm algo a ver com a nossa mãe, Sofia. E com o que aconteceu com ela? As palavras caíram como pedras, fazendo eco no silêncio. Todos ficaram em choque. Clara olhou para Sofia. Pelo seu olhar se percebia que a verdade poderia ser ainda mais devastadora. Uma sirene começou a tocar lá fora, quebrando a tensão, trazendo um pressentimento sombrio. Eles estão chegando, proferiu Marco, o pânico estendendo-se pela sala, enquanto todos se preparavam para o que estava por vir. E no instante em que a sirene soou, um telefonema inesperado começou a tocar. O celular de Clara vibrou, e ela atendeu, o rosto pálido a cada palavra. É a polícia! Sussurrou, e os olhos de todos se arregalaram. As vozes externas aumentavam, e o peso do mundo parecia desabar sobre eles. Agora, somos todos alvos, gritou Pedro, sentindo o chão se abrir sob seus pés. A busca pela verdade agora se tornava uma corrida por sobrevivência. E enquanto o caos se desdobrava diante deles, a pergunta que fervilhava na mente de todos era:
até onde iriam para descobrir a real conexão entre suas famílias. E a verdadeira moeda de troca seria o amor ou a traição. Enquanto a sirene soava lá fora, o clima na sala se tornava insuportável. Todos pareciam congelados, presos entre a revelação de Clara e a ameaça que se aproximava. Era como se o tempo tivesse parado e a tensão estava tão alta que todos poderiam sentir. "Precisamos de uma saída!" gritou Pedro, mirando para Marco, que agora parecia mais um desconhecido. "Não é seguro aqui!" Marco respondeu, sua voz tremendo. "Eles estão vindo para cá!" Cada palavra dele era uma faca afiada, cortando o silêncio e amplificando o medo. Sofia segurou a mão de Pedro e suas palmas estavam geladas. "O que fazemos?" perguntou ela, sua voz quase inaudível. A preocupação em seus olhos refletia um turbilhão de emoções. Pedro olhou para ela, sentindo a urgência aumentar. Ele queria protegê-la, mas estava longe de saber como. Foi nesse momento que Clara, com os olhos arregalados, apontou para a janela. "Saiam pelo fundo. Eu converso com o Marco." A determinação na voz dela era cristalina, mesmo que a situação fosse caótica. Pedro hesitou, olhou para Clara, que parecia disposta a enfrentar qualquer coisa. O que ela sabia que ele não sabia? Mas o tempo estava se esgotando. "Vamos, agora!" ele ordenou, puxando Sofia pela mão enquanto começava a correr em direção à porta dos fundos. As sirenes lá fora pareciam tornar tudo mais urgente. O peso do que estava em jogo pairava sobre eles. Quando estavam prestes a sair, um barulho ensurdecedor ecoou. Um disparo. Um grito de Clara cortou-o. Pedro parou num instante. "Clara!" Ele olhou para trás, sua mente em tumulto, mas o instinto de sobrevivência tomou conta. "Vamos, Sofia!" Ele a puxou, e eles correram para fora. O corredor estava deserto, mas os gritos da gangue podiam ser ouvidos subindo a escada. A adrenalina pulsava nas veias de Pedro. Mas o que Pedro e Sofia não sabiam era que, enquanto corriam para a segurança, Clara tinha atropelado uma linha de segredos. Mesmo sendo a irmã de Sofia, havia muito mais por trás daquela revelação. Clara tinha uma conexão ainda mais profunda com a família dos dois, uma que ela não estava pronta para revelar. Enquanto isso, Rafael, que estava atrás deles, hesitou. Ele conhecia a verdade e poderia mudar tudo. Ele também era filho de um dos homens que puxavam as cordas da gangue. Enquanto pensava em correr atrás dos outros, a culpa e a lealdade se debatiam dentro dele. Finalmente, ele decidiu. Não podia deixar Clara, ou Sofia, ou Pedro enfrentarem aquilo sozinhos. O corredor, que parecia um labirinto, tinha várias portas. Eles correram para uma e evitaram por pouco um grupo da gangue que estava entrando pela outra. O ar estava pesado, a tensão tornou os momentos intermináveis. Mas uma luz de esperança começou a brilhar quando conseguiram entrar em um pequeno apartamento em meio à confusão. Estavam todos ofegantes, e a respiração pesada parecia ecoar no espaço pequeno e escuro. "O que vamos fazer agora?" perguntou Sofia, o medo se transparecendo em sua voz. Pedro queria encontrar uma solução, mas como lidar com a dor que sentia pela volta de Clara, com toda a conexão crivada de mentiras? "Precisamos encontrar Clara e Marco." Rafael interrompeu, a voz tingida com urgência. "Ela não está segura lá, e nós só temos um tempo limitado." Nesse meio tempo, algo brilhante no chão atraiu a atenção de Pedro. Era uma pulseira, a mesma pulseira que Sofia usava. "Sofia, onde está a sua? A que tinha sua mãe?" Ele se agachou para pegar. Um frio desceu pela espinha de todos quando perceberam a similaridade. Clara tinha a mesma pulseira que Sofia usava. "O que isso significa?" questionou Pedro. "O foco em Sofia." "Eu não sei, mas isso não pode ser uma coincidência", disse ela, confundida. Ainda ofegante, Marco entrou sem fazer barulho. "Eles estão na porta." Ele sussurrou e a tensão elevou de novo. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Pedro, sem pensar,
tomou a decisão de confrontar a situação. Clara tem que saber a verdade. No seu coração, ele queria que a verdade fosse um parceiro que poderia unir todos, não dividi-los mais. Mas, no que parecia um estalo devastador, o celular de Rafael tocou novamente. Ao olhar a tela, ele ficou paralisado, e a realidade virou de cabeça para baixo mais uma vez. Era uma mensagem de alguém que ele nunca esperaria ver. Vocês estão em perigo. Eu estou na cidade. Posso ajudar, se estiverem dispostos a aceitar minhas condições. O medo se apoderou da sala, mas a pergunta pairava no ar. Quem realmente estava no controle de tudo isso? E o que mais estavam prontos para descobrir, agora que os laços familiares começaram a se desfazer? O passado parecia estar prestes a se revelar em um turbilhão de segredos, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Pedro estava em choque. A mensagem de Rafael na tela do celular parecia uma bomba. Ele se virou para os outros. Quem é essa pessoa? O que ela quer conosco? A ansiedade de todos aumentava, os olhares se cruzando, cheios de incerteza. Eu? Não sei, Rafael murmurou, evidenciando um desconforto. Mas pode ser nosso único jeito de enfrentar isso. As palavras estavam pesadas, e o ar na sala parecia espesso com um medo palpável. Um silêncio tenso preenchia o espaço enquanto Pedro e Sofia trocavam olhares, cada um tentando entender a decisão que deveriam tomar. Precisamos saber quem está por trás disso tudo, Sofia disse, a voz decidida, mas o tremor em seu tom denunciava seu próprio medo. Pedro assentiu. A pesquisa da verdade sempre esteve em segundo plano, mas agora era uma questão de sobrevivência. Vou responder, disse Rafael, puxando o celular. A tensão pairava como uma nuvem escura enquanto ele digitava uma resposta rápida. Todos prendiam a respiração como se cada palavra escrita pudesse ser um alerta ou uma armadilha. O que vai escrever? Perguntou Sofia, a preocupação em seus olhos. Precisamos saber o que ele tem a oferecer. Pode ser perigoso, mas precisamos de um plano, Rafael respondeu, a determinação tomando terreno sobre o medo. Ele enviou a mensagem, e ao apertar enviar, o eco do clique pareceu ensurdecedor. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A porta se abriu de repente e um grupo de homens armados entrou. Sua presença dominou a sala. O coração de Pedro disparou. "Corra!" gritou ele, mas um dos homens apontou uma arma para eles. O perigo tinha chegado. Nesse instante, a mulher que havia entrado com Marco levantou a mão e gritou: "Esperem! Não! Atirem!" O alvo de todos se virou para ela. "Sou Clara", ela falou, sua voz forte, mas não sem um toque de desespero. "Temos negócios a resolver." Pedro estava aturdido. "Clara, você sabe quem são essas pessoas?" A voz dele estava carregada de incredulidade e raiva. A revelação da irmã havia deixado tudo confuso. Mas agora isso? Clara parecia tão decidida, tão presa a algo que não compreendia. "Sim, e eu posso explicar", Clara insistiu, seu olhar fixo nos homens que a observaram com indiferença. "A verdade é que vocês estão em mais perigo do que pensam." O grupo de homens começou a agitar-se, atento às palavras de Clara. "Mas isso não importa agora", continuou ela. "Precisamos fazer uma escolha. O que realmente importa é a conexão que temos, todas as conexões, e vocês não sabem como isso nos afeta." Pedro sentiu um nó na garganta. "Que conexões? O que você não está nos contando?" O medo crescia à medida que tentava entender o que estava acontecendo. Então Clara, mantendo o olhar fixo, disse: "Eu não sou apenas a irmã dela. Sou filha do líder da gangue." O efeito de suas palavras foi instantâneo. Uma onda de choque passou pela sala. Os homens encapuzados pareceram hesitar. E a expressão de Pedro mudou para um misto de incredulidade e traição. "Você está mentindo!" gritou Sofia, assustada. Ela não conseguia acreditar que Clara fosse parte de tudo isso. "Você é igual a eles." As lágrimas começavam a arder em seus olhos, o peso da traição ao seu redor atordoando-a. Não sou como eles", Clara implorou, mas já era tarde demais.
A confiança que poderiam ter estava desmoronando, e o perigo se tornava mais iminente. Nesse momento, algo os uniu e um dos homens atirou. O tiro ecoou e Pedro reagiu instintivamente, puxando Sofia para baixo, enquanto um vidro se estilhaçava atrás deles. Ouvia gritos e confusão. "Saia! Agora!" gritou um dos capangas. E os outros homens começaram a se mover, prontos para atacar. Mas antes que pudessem se mover, um barulho ensurdecedor da porta principal ecoou pela casa. As sirenes da polícia começaram a soar novamente, e a confusão se intensificou. "Vamos! Sair!" gritou Rafael, e todos começaram a correr. Mas no meio do caos, Pedro olhou para Clara, buscando qualquer sinal de que ela estava do lado deles. A verdade ecoava na mente de todos. Cada um estava preso em uma teia de mentiras e segredos, onde a confiança estava ameaçada. Já não havia mais certeza de quem era amigo ou inimigo. E no meio daquela confusão, Clara olhou para Pedro, lágrimas escorrendo pela face. "Precisamos trabalhar juntos se quisermos nos salvar." Mas os ecos da verdade a assombravam, e a pergunta permanecia: será que ela poderia ser confiável? Os gritos e os sons da sirene se amalgamaram, enquanto a realidade se tornava mais cruel. A multidão enlouquecida de policiais se aproximava, e o destino de todos poderia mudar em um instante. O que aconteceria se as verdades reveladas não fossem o que realmente pareciam? E quem mais estava envolvido, aguardando na sombra, pronto para transformar suas vidas irreversivelmente? A tensão na sala era palpável. A sirene da polícia cortava o ar, enquanto todos estavam paralisados, em estado de choque. As palavras de Clara reverberavam em suas mentes. "Sou filha do líder da gangue." Pedro estava aturdido, cercado por amigos e familiares que agora eram estranhos. "Como você pode ser parte disso?" gritou Sofia, sua voz tremendo de dor e raiva. Pedro segurou sua mão, sentindo o pulso acelerado dela, a conexão entre os dois agora ameaçada por segredos e traições. Ele olhou para Clara, buscando qualquer sinal de sinceridade, mas o que viu foi uma mistura de desespero e determinação. "Não se trata apenas de sangue. Estou aqui para te proteger," Clara implorou, a angústia estampada no rosto. "Vocês não entendem que eu sou a única com acesso a informações que podem salvar todos nós?" O grupo relutou, mas o som da sirene se aproximava, e a urgência era inegável. Antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. O teto começou a tremer e pedaços de gesso caíram, como se uma força invisível estivesse prestes a se manifestar. Todos se entreolharam, apanhados pelo pânico. Nada seria como antes. Então a porta que levava para o corredor se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente, com uma máscara preta até a boca, apareceu. Ele olhou atentamente para Clara e disse: "Você não deveria ter vindo aqui, Clara. Não sabia que eu ia te encontrar. Agora vai ser difícil sair desta." O homem tinha uma voz profunda e ameaçadora. Clara palpitou de medo. "Largo! Não entre aqui!" A posição defensiva de Pedro se tornou instintiva, mas o homem apenas riu, um som baixo e perturbador. "Você não entende as regras. Pequeno milionário. Não há saída." O grupo ficou em choque, os olhares se cruzando, uma mistura de suspeita e pavor. Então, de repente, a essência de toda a situação começou a mudar. O homem se virou, fazendo um gesto. "Levem-nos para o lugar certo", ordenou. E logo mais 5 homens armados apareceram, cercando-os. "Não!" gritou Sofia, sua voz ecoando na sala. "Precisamos sair agora!" Mas não havia como escapar. A verdadeira natureza da gangue se revelava. Eles não estavam apenas atrás de Clara, mas de algo maior. Cada um deles tinha um papel fundamental. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Em meio à confusão, um dos capangas sacou um celular e começou a digitar rapidamente. "Recebendo ordens", ele sussurrou.
O golpe de mestre está prestes a acontecer. Pedro franziu a testa. O que está acontecendo? Naquele momento, tudo parecia desmoronar. Enquanto as sirenes se aproximavam, ele viu o homem de máscara olhar nos olhos de Clara e a expressão dela mudava. Uma revelação estava prestes a vir à tona e todos sabiam que isso mudaria tudo. Clara, o que você sabe? Perguntou ele, seu coração começando a acelerar em uma corrida frenética. Os homens ao redor pareciam cada vez mais nervosos. A tensão crescia. Eu não sabia se deveria contar. Não queria que vocês se preocupassem. Clara murmurou, mas antes que pudesse terminar, a herança de traição que carregava fora exposta como uma bomba. Seus pais, Sofia. A voz do capanga rasgou o silêncio. Eles têm um passado sujo, muito sujo. Uma dívida que vai além da vida e da morte. E não era apenas uma dívida financeira. O impacto dessas palavras atingiu Sofia como uma arrancada. O que você está dizendo? Sua voz se quebrou. A confusão misturava-se ao pânico. Há anos, seu pai fez um acordo com o meu. O homem de máscara expôs, seu tom cheio de desprezo. Clara era uma peça desse jogo o tempo todo. Sussurros encheram o ar, o clima pesado tomando conta. Pedro olhou para Clara, e seus olhos se encontraram. Você sabia disso? O que mais escondia de nós? O desespero invadiu sua voz. Isso não é verdade! Clara disparou, mas já não havia confiança. O que antes eram laços de sangue, agora se tornavam correntes. Todos ficaram sem ar. A revelação mudava tudo, e nenhum deles poderia prever o quão errado tudo realmente estava. Enquanto os passos da polícia ecoavam cada vez mais perto, a verdadeira natureza e a razão de tudo estavam prestes a ser reveladas. E no fundo, Pedro sabia que a única saída demandaria um preço muito mais alto do que eles poderiam pagar. Precisamos sobreviver, custe o que custar, ele murmurou. Mas as perguntas permaneciam. O que mais estava escondido nas sombras? E quem eram realmente os pontos de interseção entre as duas famílias? A tempestade estava apenas começando, e todos estavam prestes a descobrir que neste jogo as cartas estavam completamente embaralhadas. Com o som da sirene ecoando lá fora e o clima de tensão na sala, a situação era insustentável. Clara olhou para os homens armados, seu coração batendo rápido. Não se trata de lealdade, mas de sobrevivência. A determinação na voz dela era o que a mantinha de pé, mesmo diante do caos. Pedro e Sofia se entreolharam, a angústia refletida em seus olhos. O que fazemos agora? Perguntou Sofia, seu tom embargado. A resposta era um misto de medo e urgência. Precisamos sair, mas a única forma de fazer isso é unindo forças, mesmo com quem está do nosso lado. Clara gritou, segurando as mãos de Pedro e Sofia. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Então, em uma fração de segundo, uma nova série de tiros ressoou no ar, e os homens armados se agitaram. É hora de decidir. Uma voz profunda ecoou. Ou se rendem, ou acabam aqui. Os instintos de Pedro despertaram. Ele sabia que não podiam se entregar. Não vamos deixar que isso aconteça, gritou, e com um movimento rápido, puxou Sofia para si, enquanto Clara se posicionou como um escudo à frente deles. A sala estava em desordem, e as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira esclarecedora. Clara não era apenas irmã de Sofia. Ela era uma chave para um mistério muito maior que se desenrolava frente a eles. E a urgência da situação era mais real do que nunca. Eu sei como sair. Venham! Gritou Clara, puxando-os em direção a uma saída secreta que nunca tinham notado. O barulho dos passos se aproximava. E o tempo estava acabando. Antes que pudessem alcançar a porta, foram cercados por um grupo. O homem mascarado, mais forte e imponente do que antes, avançou. Vocês realmente acham que podem escapar? A fúria em sua voz era palpável, ressoando nas paredes.
No entanto, em um ato inesperado, Clara se virou para ele, com uma expressão de desafio. Eu vou contar tudo. A verdade está prestes a ser revelada. Você pode me matar, mas não poderá silenciar nossa história. As palavras dela eram um grito de guerra, lançando um desafio claro. Pedro sentiu um frio na barriga ao ouvir aquilo. Clara, não! Você não precisa fazer isso. Mas era tarde demais. O jogo havia mudado. E o peso das revelações estava prestes a cair. Então, em meio ao tumulto, a porta se abriu com força, e uma nova onda de policiais invadiu o local. As sirenes pareciam mais próximas, e o caos tomou conta. Gritos e ordens se misturavam, enquanto Pedro e Sofia estavam em desespero. Agora! Clara gritou, e todos começaram a correr em direção à saída. Os tiros dispararam, e as pessoas gritavam. O medo era intenso, e cada passo parecia um desafio contra o destino. De repente, os homens armados foram forçados a recuar. O poder da ação policial foi suficiente para dissipar a tensão, mas não antes que o impacto de tudo aquilo os atingisse como uma onda. Pedro segurou firme a mão de Sofia, ciente de que a luta ainda não havia terminado. Precisamos descobrir a verdade sobre nossas famílias, disse ele, o olhar fixo no horizonte. Não podemos deixar a história se repetir. Sofia assentiu, a determinação pegando força. Havia um futuro a ser construído e um mistério que tinha que ser resolvido. Enquanto se afastavam do caos, uma nova aliança era formada entre eles. Mas a estrada ainda seria longa e a incerteza do que estavam prestes a enfrentar os acompanharia. Vamos descobrir tudo isso juntos, Sofia declarou, sua voz firme. Eles saíram para a liberdade, mas a sombra do passado ainda pendia sobre suas cabeças. E com isso, uma nova história estava prestes a começar, cheia de segredos, desafios e um amor que precisaria superar muito mais do que apenas desconfiança. O que mais os aguardava na jornada adiante? Somente o tempo dirá. Agora, antes de seguirmos para novas histórias, preciso de você aqui, do meu lado. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio, então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar que você é um verdadeiro fã.